Bom, vamos lá então. Sexta meditação. Ahn, Lembrando então que na primeira meditação, Descartes ele trabalha sobre das coisas que podem ser postas em dúvida. Então ele começa a duvidar de tudo, aquele argumento da dúvida do Descartes, né? Na segunda meditação, o Descartes ele vai trabalhar sobre a natureza do espírito humano, né? Na terceira meditação, ele fala sobre a existência de Deus. Na quarta meditação, sobre o verdadeiro e o falso. E na quinta meditação, ele começa falando sobre as coisas, a essência das coisas materiais, tá? Sobre a essência das coisas materiais. E depois ele acaba falando também, apresentando uma terceira prova da existência divina, né? E agora, na sexta meditação, ele volta a falar sobre a essência das coisas materiais, mas também ele fala sobre a possibilidade da distinção real, né? Então, assim, apenas lembrando, né, que nessa sexta meditação ele começa falando, apresentando, né, assim, entre o corpo entre a alma e o corpo do homem. Ele começa apresentando basicamente três grandes partes, né, de um problema, né? A primeira, ele vai apresentar a possibilidade, a probabilidade da existência dos corpos e fazer um exame dessas sensações, e mostrar que as razões pelas quais até o momento ele não foi possível estabelecer o que a gente pode conhecer através dessas sensações, né? Na segunda, ele vai falar sobre as provas da distinção do real entre a alma e o corpo, e da existência dos corpos, da união entre corpo e alma. E na terceira e final, ele faz uma reflexão sobre os limites do conhecimento sensível e discute em que medida a natureza humana é intrinsecamente falível. Certinho? Então vamos lá então. Primeiro parágrafo que ele trabalha nessa meditação, ele vai falar o seguinte: agora resta-me somente examinar se existem coisas materiais. E com certeza, ao menos, já sei que as pode haver, na medida em que são consideradas como objeto das demonstrações de geometria, visto que, dessa forma, eu as concebo muito clara e distintamente. Com efeito, não há dúvida de que Deus tem o poder de produzir todas as coisas que sou capaz de conceber com distinção. Então, aqui a gente está fazendo a gente vê que ele está relembrando ali a última meditação, a quinta meditação, sobre a essência e sobre o poder que Deus tem, né, de produzir todas as coisas de que eu sou capaz de conceber, né? Então, assim, a minha concepção do meu conhecimento advém daquele poder divino que a gente já tinha falado já, né? Então, bom, vamos lá então para o segundo parágrafo. Para tornar isso muito manifesto, assinalo primeiramente a diferença que há entre imaginação e pura intelecção. Por exemplo, quando imagino um triângulo, não concebo apenas uma figura composta e compreendida por três linhas, mas também disso considero que essas três linhas como presentes pela força e pela aplicação interior de meu espírito. Bom, voltando agora, né, à quinta meditação também que a gente tinha falado sobre sobre esse triângulo do Descartes, ele fala sobre a forma da imaginação, da pura intelecção, quando eu imagino um triângulo, né? Quando eu imagino um triângulo para o Descartes, essas três linhas presentes, né, ela faz com que haja no meu espírito a compreensão do que é um triângulo. Então, não é apenas uma palavra, é basicamente um conceito, tá? Bom, voltando aqui então, propriamente isso que chamo imaginar. Quando quero pensar em um quiliógono, concebo, na verdade, que é uma figura composta de 1000 lados. Tão facilmente quanto concebo que um triângulo é uma figura composta apenas de 3 lados. Mas não posso imaginar os 1000 lados de um quiliógono, como faço com os 3 lados de um triângulo. Nem, por assim dizer, vê-los como presentes com os olhos de meu espírito, embora, segundo o costume que tenho de me servir sempre de minha imaginação quando penso nas coisas corpóreas. Bom, então aqui o Descartes ele chamou de olhos do espírito, bonito, né? Ele chama de olhos do espírito por quê? Olha só que interessante. Eu consigo pensar
num triângulo. Estou pensando num triângulo e estou imaginando os 3 lados do triângulo. Agora eu vou pensar um quiliógono, que é uma figura composta de 1000 lados. Tá? Não consigo imaginar ou visualizar cada lado dessa figura. Não há possibilidade, né? Então, a imaginação ela vai além do sensível, do visível. Então, a gente tem que entender agora que isso é a essência. Tá? A gente está entendendo o que é a essência das coisas. Tá bom? Bom, acontece que concebo um quiliógono e me represente, concebendo o quiliógono, eu me represente confusamente alguma figura. É muito evidente, todavia, que essa figura não é um quiliógono, uma vez que em nada difere daquela que me representaria se pensasse em um miriágono ou em qualquer outra figura de muitos lados, e que ela não serve de modo algum para descobrir as propriedades que fazem a diferença entre o quiliógono e os demais polígonos. Bom, então, aqui a gente tem basicamente essa explicação do Descartes perfeita sobre a imaginação. Tá? Eu não consigo imaginar uma figura com inúmeros lados. Né? Eu consigo imaginar as figuras. Então, uma figura com 3 lados, uma figura com 4 lados. Com 6 lados já começa a ficar meio embaçado na minha mente, né? Ou como Descartes chama, no meu espírito. Né? Uma figura de 10 lados já fica difícil de conseguir imaginar. Então, olha que legal. Uma figura de 5 lados eu ainda consigo imaginar. Uma figura de 6 já fica um pouquinho embaçado. De 7 fica mais embaçado ainda. A de 10 lados. Então, a gente não precisa ir muito longe e uma figura de 1000 lados para tentar imaginar ou não. Né? Então, assim, a gente consegue fazer esse exercício ali na 10ª potência já. Olha que legal. Bom, quando se trata de considerar um pentágono, é evidente que posso conceber a sua figura, tal como a do quiliógono, sem o auxílio da imaginação. Mas posso também imaginá-la aplicando a atenção de meu espírito a cada um de seus 5 lados, e ao mesmo tempo a área ou o espaço que eles encerram. Assim, conheço claramente que tenho necessidade de uma particular contenção e espírito para imaginar, da qual não me sirvo absolutamente para conceber. Essa particular contenção do espírito mostra, evidentemente, a diferença que há entre a imaginação e a intelecção ou concepção pura. Então, a gente está falando aqui de 2 coisas, né? De imaginação e intelecção. Tá? Eu consigo imaginar alguma coisa, mas eu não consigo colocar essas coisas de forma inteligível. Eu imagino que exista uma figura geométrica de 1000 lados, porém, eu não consigo colocar isso na minha mente, no meu espírito, inteligivelmente, ter uma concepção pura disso. Tá certo? Bom, vamos lá então agora para o... Eu vou dar um pulinho aqui, tá? 17º parágrafo, quando Descartes fala: embora talvez eu tenha um corpo ao qual estou muito estreitamente conjugado, todavia, já que de um lado tenho a ideia clara e distinta de mim mesmo, na medida em que sou apenas uma coisa pensante e não extensa, e que de outro tenho uma ideia distinta do corpo, na medida em que é apenas uma coisa extensa e que não pensa, é certo que este eu, isto é, minha alma pela qual eu sou o que sou, é inteira e verdadeiramente distinta do meu corpo, e que ela pode ser ou existir sem ele. Tá? Então, assim, a gente está voltando aqui lá naquilo que a gente já viu sobre a distinção do corpo e da alma. Tá? Quando há uma distinção real completa entre o corpo e a alma, que a alma é mais fácil de ser concebida do que o corpo, justamente pela sua essência, pelo seu conhecimento, né? E advindo da ideia de Deus, que nos deu essa alma e a possibilidade de utilizá-la no conhecimento, né? Nos deu a possibilidade do livre-arbítrio, das vontades. Tá? Não sabemos ainda se os corpos existem. Se eles existem, se existirem, não terão nada em comum com a alma. Tá? Então, a gente está falando aqui de 2 coisas, né, separadas, o corpo e a alma. A alma a gente já concebeu em Descartes que ela existe. Né? Para o Descartes, a alma existe, mas o corpo ele ainda não concebeu a sua existência. Tá?
Bom, 19º parágrafo. Ele fala aqui: reconheça em mim também algumas outras faculdades, como as de mudar de lugar, de colocar-me em diferentes posturas e outras semelhantes, que não podem ser concebidas, tal como as precedentes, sem alguma substância que estejam ligadas, nem, por conseguinte, existir sem ela. Mas é muito evidente que tais faculdades, se é verdade que existem, devem estar ligadas a alguma substância corpórea ou extensa, não a uma substância inteligente, que em seu conceito claro e distinto, há de fato algum tipo de extensão que se encontra contido, mas de modo nenhum alguma inteligência. Ademais, encontra-se em mim essa certa faculdade passiva de sentir, isto é, de receber, de conhecer as ideias das coisas sensíveis, mas ela será inútil. E dela não se poderia servir de forma alguma se não houvesse em mim ou em outrem, outra faculdade ativa capaz de formar e de produzir essas ideias. Ora, essa faculdade ativa não pode existir em mim, enquanto sou apenas uma coisa que pensa, visto que ela não pressupõe meu pensamento, e também enquanto essas ideias me são frequentes, representadas, sem que eu nada contribua para isso, e mesmo com frequência, com o meu desejo. É preciso, então, necessariamente, que ela exista em alguma substância diferente de mim, na qual toda a realidade, que está objetivamente nas ideias, que por elas são produzidas, esteja contida formal ou eminentemente, como assinalei antes, em substância é um corpo, isto é, uma natureza corpórea, na qual esteja contido formal e efetivamente tudo o que existe. Objetivamente, por representação das ideias, ou então é o próprio Deus, ou alguma outra criatura mais nobre que o corpo, na qual isso mesmo esteja contido eminentemente. Então, basicamente aqui, a gente está trabalhando sobre essa ideia, essa substância que é um corpo, tá? Então, todas as minhas essências, elas estão contidas, né, numa substância diferente a mim. Então, se eu consigo imaginar alguma coisa, a gente voltando um pouquinho também, Descartes já deu uma pincelada por isso na quinta meditação, a gente voltando um pouquinho, Descartes está falando que a essência, o conhecimento, ele está na minha alma, mas existe de tal forma porque foi-me dado esse conhecimento de algo. Então, seria concebível até o momento que a gente não exclua a ideia do corpo, mas o corpo ele é uma substância externa a mim. A natureza corpórea ela está externa a mim. Certo? Então, a gente consegue começar a entender que essa representação dessas ideias, elas são basicamente isso, representação, tá? Então, assim, se eu tenho a ideia de uma lapiseira, é um corpo externo a mim, né? Então eu concebo o que é uma lapiseira. Quando eu vejo uma lapiseira, eu sei distinguir essa lapiseira, a não ser que ela esteja transformada em outra coisa, né? Então vamos lá então. Ora, não sendo Deus enganador, é muito manifesto que Deus não me envia essas ideias imediatamente por si mesmo. Então, assim, a gente já entendeu, já trabalhou sobre isso, que Deus ele não é enganador, até porque ele é perfeito, a perfeição, infinitude, e para que isso haja, ele não pode haver nenhuma carência, e a maledicência, né? A maldade, ela seria uma carência, uma falta da bondade, né? Então, aqui a gente trabalha como que Deus ele não pode ser enganador, então a gente trabalha dessa forma aqui com Descartes, tá? Então, se Deus não é enganador, né? Tampouco por intermédio de alguma criatura na qual a realidade delas não esteja contida formalmente, mas apenas eminentemente, pois não tendo a mim nenhuma faculdade para conhecer que isso seja assim, ao contrário, uma fortíssima inclinação para crer que elas me são enviadas pelas coisas corporais. Então, esse conhecimento que eu tenho das coisas, elas me são enviadas através do olhar da imaginação, de poder imaginar algo, né? Então, assim, a gente tem aqui o conhecimento de que algumas coisas elas são extracorpóreas, né? Então a gente trabalha das metafísicas,
a gente são transcorporais, vamos dizer assim. Então, assim, o que ultrapassa o corpo, a metafísica ela está para além do corpo. Então, a gente está trabalhando basicamente isso, né? Mas essa inclinação do Descartes para falar sobre a essência das coisas que eu conheço e que essas coisas ela advêm de uma imagem externa minha é bem interessante. Tá ok? Vamos lá, então, pular já para o capítulo, o parágrafo 22, onde fala assim: primeiramente, não há dúvida de que tudo o que há na natureza me ensina tudo o que há que há natureza, o que há natureza me ensina contém alguma verdade. Então, o que há na natureza contém alguma verdade para mim, com efeito por natureza considerada em geral, não entendo agora outras coisas senão o próprio Deus, ou a ordem e a distinção que Deus estabeleceu nas coisas criadas, que ele criou as coisas, então por isso que eu tenho conhecimento que advém de Deus, e assim esse conhecimento também é posto por ele. Tá? Então, se ele cria as coisas, ele criou, então eu entendo que não é algo maligno, porque ele não pode ser maligno, que a gente tinha falado, enfim, não vou voltar a isso agora. Porém, ele cria todas as coisas e me dá o entendimento dessas coisas, o entendimento do conhecimento das essências dessas coisas. Tá? E por minha natureza em particular, não entendo outra coisa senão a complexão ou conjunto de todas as coisas que Deus me deu. Ok? Bom, aqui nesse momento aqui, o Descartes está falando basicamente que os corpos, portanto, existem. A passividade de nossas sensações, elas nos conduz à sua causa possível. Né? A inclinação natural a crer na existência dos corpos, ela é garantida como incorrigível por Deus. Então, ele nos dá a certeza da existência. Apenas por essa questão que o Descartes está trabalhando, né? Da existência de Deus, que foi muito importante, esse momento para o Descartes, da terceira meditação, quando ele fala sobre a existência de Deus. Então, aí sim ele traz para cá e consegue justificar uma existência corpórea através dessa existência e também pela essência que me é dada na alma, que a alma é mais fácil de conhecer do que o corpo e é separada ao corpo. Né? Então, vamos lá. No 24º parágrafo, Descartes vai falar o seguinte: a natureza me ensina também, por esses sentidos de dor, fome, sede, bom, etc., que não estou somente alojado em meu corpo como um piloto em seu navio, mas também disso que estou muito estreitamente conjugado de tal modo, confundido e misturado que componho com ele como um único e um todo. Tá? Aqui ele está falando que, basicamente, embora o corpo e a alma eles são distintos, tá? Embora os dois sejam distintos, a partir de um momento que emerge uma natureza propriamente dita, uma natureza humana, então essa união é feita, tá? Então existe a união do meu corpo com a minha alma, tá? Então é o meu intelecto com o sensível, é o meu inteligível com o sensível, meu corpo e minha alma. Essa união ela é meramente uma justaposição, né? Não, ela não bom, enfim, mas ela é uma composição de naturezas distintas, tá? Então, assim, eu tenho a natureza da alma, eu tenho a natureza do corpo, e aí eu junto os dois e formo uma natureza nova, tá? Como no 25º parágrafo ele fala que a natureza me ensina que existem vários outros corpos ao meu redor, entre os quais devo procurar uns e fugir de outros. E, por certo, eu senti diferentes tipos de cores, de odores, de sabores, de sons, de calor e de dureza, etc. Concluo corretamente que há nos corpos de onde procedem todas essas diversas percepções dos sentidos, algumas variedades que lhes correspondem, embora essas variedades talvez não lhe sejam efetivamente semelhantes. Né? Então, aqui ele está falando sobre essa diversidade das ideias sensíveis, né? E denunciando uma variedade dos corpos na sua multiplicidade. Né? Então, assim, ele concebe a existência dos corpos na multiplicidade, no fora de mim, a existência externa, né? E também
ele fala sobre essas ideias do sensível, que é as ideias do sensível que me dá esse conhecimento dos corpos, tá? Então, assim, a ideia do sensível, conhecimento dos corpos que está no meu intelecto, na minha alma, tá certo? Bom, e também do fato de que, entre essas diversas percepções dos sentidos, umas me são agradáveis, outras desagradáveis, posso tirar uma consequência completamente certa, que no meu corpo, ou antes, eu mesmo por inteiro, na medida em que sou composto de corpo e alma, pode receber diversas comodidades ou incomodidades dos outros corpos que o rodeiam. Então, olha só que legal. Aqui a gente está falando basicamente sobre isso, sobre a comodidade, incomodidade, né, dos corpos que me rodeiam. Então, isso também me dá uma ideia de que existem corpos fora da minha existência, existem outras coisas fora da minha existência, porque se não existisse, poderia apenas ser uma coisa da minha imaginação. Mas se fosse a minha imaginação, não deveria ser incômoda, até porque a minha imaginação, a minha ideia, a minha inteligibilidade, a minha alma foi dada por Deus. Deus não é maligno, a não ser que eu só erro se for por uma carência. Então, assim, eu tenho carências, porém, a minha alma e o meu intelecto não devem ter, tá? Bom, parágrafo 27. Então, a fim de que nada nisso que eu não conceba distintamente devo definir como precisão, o que propriamente entendo quando digo que a natureza me ensina algo, tomo aqui a natureza numa significação mais limitada do que quando a denomino conjunto ou complexão de todas as coisas que Deus me deu, mas somente das coisas que Deus me deu, como sendo composto de espírito e de corpo. Olha, essa natureza me ensina realmente a fugir das coisas que causam em mim o sentimento da dor e a dirigir-me para as que me comunicam algum sentimento de prazer. Fujo da dor em busca do prazer. Mas não vejo que, além disso, ela me ensine que dessas diversas percepções dos sentidos, alguma vez devêssemos concluir algo a respeito das coisas que existem fora de nós, sem que o espírito as tenha examinado cuidadosamente e maduramente. É, ao que parece, somente ao espírito e não ao composto de espírito e corpo que compete o conhecer a verdade dessas coisas. Então, a verdade das coisas está na minha essência, no meu espírito. Tá? E o corpo é um conglomerado, então eu conheço no espírito para externalizar pelo meu corpo. Tá bom? Bom, parágrafo 28, um pedacinho aqui que ele fala: embora eu me aproximar de um fogo, demais eu sofra de um fogo, eu sinta calor, e mesmo ao me aproximar um pouco demais, eu sinta dor. Não há, todavia, nenhuma razão de que me possa persuadir de que haja no fogo alguma coisa semelhante a esse calor, a essa dor. Mas tenho somente a razão para crer que há alguma coisa nele, seja o que for, que provoque em mim esses sentimentos de calor ou de dor. Então, as sensações, elas são dadas pelo corpo, né? Então, não tenho sensações pela minha alma. As minhas sensações são dadas pelo corpo. Só que essas sensações, elas me são dadas porque eu tenho na minha alma a essência do conhecimento daquilo. Conhecimento, perdão, ao contrário, o conhecimento da essência daquilo. Então, a partir do momento que eu tenho conhecimento da essência de algo, eu vou identificar aquele algo em mim. Mas se eu coloco a mão no fogo, é meu corpo que vai sentir a dor. Aí já não é a ideia, são sim os sentimentos, são sim vamos colocar assim, um âmbito sensível, um âmbito corporal, certo? Vamos lá, então. Parágrafo 42, ele vai dar começar a dar uma finalizada aqui, tá? Quando ele fala: por certo, essas considerações me servem muito não somente para reconhecer todos os erros de que minha natureza está sujeita, mas também evitá-los ou para corrigi-los mais facilmente, pois, sabendo que todos os meus sentidos me informam mais comumente o verdadeiro que o falso no tocante às coisas que se referem às comodidades ou incomodidades do corpo,
e podendo quase sempre me servir de vários dentre eles para examinar uma mesma coisa, certo? Podendo, além disso, usar minha memória para ligar e juntar os conhecimentos presentes ao passado e meu entendimento. Então, minha memória, presente, passado, entendimento, sensações, meu corpo, minha alma, tá certo? Que já descobriu todas as causas de meus erros. Não devo temer de agora em diante que se encontre falsidade nas coisas que me são o mais comumente representadas por meus sentidos. E devo rejeitar todas as dúvidas desses dias passados como hiperbólicas e ridículas, particularmente esta incerteza tão geral no que diz respeito ao sono, que era aquela primeira dúvida do Descartes, o argumento do sono, que eu não podia distinguir numa vigília, ou seja, de quando eu estava acordado por estar dormindo. Pois agora encontro uma diferença muito notável no fato de que nossa memória não pode jamais ligar e juntar nossos sonhos uns com os outros e com toda a sequência de nossa vida, assim como costuma juntar as coisas que nos acontecem quando despertamos, né? Então, aqui eu não consigo juntar dois sonhos, né? Até que, se a gente for ver hoje, a gente for estudar um pouquinho sobre o que é um sonho, a gente nunca vai sonhar, a gente não sonha como se fosse um filminho, nós sonhamos como com imagens fragmentadas. Então a gente só tem a ideia do que está sonhando no momento que a gente acorda, porque aí nosso intelecto, nosso entendimento vai juntar tudo isso aí e vai criar um filminho para a gente. Entendeu? Então eu não sonho como um filminho. Tá? Não devo de maneira alguma duvidar da verdade dessas coisas. E se depois de haver convocado todos os meus sentidos, minha memória e meu entendimento para examiná-la, nada me for apresentado por algum deles, que esteja em oposição ao que me foi apresentado pelos outros, ocorre que do fato de Deus não ser enganador, aquilo que a gente já tinha visto, que Deus não é enganador, porque ele é perfeito, a divindade é perfeita, soberana, onipotente, e para isso não pode ser que haja nenhum tipo de carência, tá? Segue-se necessário que nisso não sou enganado nas minhas sensações. Então, não estou sendo enganado por conta disso. Bom, aqui no 43, ele vai finalizar da seguinte forma. Como, porém, a necessidade dos afazeres nos obriga com frequência a nos determinar antes que tenhamos tido tempo de examiná-las tão cuidadosamente, cumpre confessar que a vida do homem está sujeita a falhar, muito frequentemente nas coisas particulares. Enfim, cumpre reconhecer a debilidade e a fraqueza da nossa natureza. Bom, nesse momento a gente está trabalhando, a gente está finalizando, né, de uma forma que foram resolvidos todos os problemas que o Descartes colocou no começo e apresentou alguns fundamentos e limites, certo? Para esses conhecimentos de uma forma indubitável. Então, ele pegou as dúvidas e foi dando significações para elas, e dando respostas para elas e resolvendo essas dúvidas. Tá certo? Bom, sexta meditação finalizada.